Talvez você ache que já conhece o Coringa, o palhaço do crime, o arqui-inimigo do Batman, o agente do caos, mas a versão de 2019, dirigida por Todd Phillips e interpretada magistralmente por Joaquin Phoenix, não é só sobre um vilão, é sobre algo muito mais próximo de nós. É sobre o que acontece quando uma sociedade inteira decide ignorar aqueles que ela considera descartáveis. Arthur Fleck não nasceu monstro, ele não nasceu Coringa, ele nasceu invisível, um homem esmagado pela rotina, pela miséria, pela falta de perspectiva, alguém que luta para existir em um mundo que parece rir dele, e não rir junto, mas rir dele. O riso aqui não é cumplicidade, é zombaria. E é aqui que a história começa a se tornar assustadoramente real. Porque o Coringa não é apenas ficção, ele é um espelho, um reflexo das feridas mais profundas da nossa sociedade. Pensem quantas vezes você já cruzou com alguém invisível, o morador de rua que você ignora na calçada, a pessoa deprimida que disfarça o vazio com um sorriso forçado, o trabalhador exausto que se arrasta no transporte público sem que ninguém perceba a dor que carrega. Quantos Arthurs estão à sua volta agora mesmo? Implorando por um pouco de humanidade? Arthur Fleck sofre de uma condição neurológica que o faz rir em momentos de dor e desconforto. É irônico, porque esse riso não é alegria, é um pedido de socorro, é o corpo gritando enquanto a alma sangra. E o mundo, em vez de estender a mão, responde com mais violência. É zombado no ônibus, é humilhado em seu trabalho, é traído pelos próprios sistemas que deveriam cuidar dele. Essa é a primeira pergunta que o filme nos joga como uma bomba. O que acontece quando uma sociedade inteira decide virar as costas para quem mais precisa? E aqui está o ponto crucial. O Coringa não é sobre um homem que enlouquece sozinho, é sobre uma sociedade que enlouquece junto. Gotham é caótica, desigual, violenta. E é justamente esse caos coletivo que fabrica o Coringa. E quando ele finalmente explode, não é só vingança. É um grito de existência. É como se dissesse: se vocês não vão me ver vivo, vão me ver queimando. Esse é o momento em que a ficção e a realidade se tocam. Quantas vezes você já viu notícias de pessoas que, depois de anos de sofrimento, de abandono, de invisibilidade, explodem de maneira violenta? E então a sociedade hipócrita se pergunta: como isso aconteceu? Como alguém pode se tornar um monstro desses? Mas a resposta está diante dos nossos olhos. O monstro foi criado por nós, tijolo por tijolo, indiferença após indiferença, negligência após negligência. Arthur Fleck é o retrato da solidão, do homem que procura ajuda e não encontra, que busca afeto e recebe silêncio, que tenta se encaixar em um mundo que insiste em chutá-lo para fora. E aqui entra um detalhe perturbador. A transformação em Coringa não é apenas um colapso mental, é quase uma libertação. Quando Arthur finalmente aceita que ninguém vai salvá-lo, ele se permite ser aquilo que sempre esteve reprimido. O caos, o riso descontrolado, a violência sem máscara. É como se o Coringa fosse a versão crua de Arthur, sem os filtros que a sociedade exige para que possamos conviver em harmonia. E isso é o mais desconfortável do filme. Perceber que o Coringa não surge do nada. Ele é consequência, ele é produto, ele é sintoma. Agora pense comigo. Quantos Coringas estamos produzindo hoje? Quantas pessoas invisíveis, esmagadas pela desigualdade, pela falta de acesso à saúde mental, pelo desprezo, estão sendo empurradas lentamente para o abismo? O filme nos provoca porque mostra algo que não queremos admitir. Monstros não nascem prontos. Eles são criados por uma estrutura social que prefere tapar os olhos, criados por uma cultura que romantiza o sucesso e ignora o fracasso, criados por um mundo onde só existe espaço para quem veste a máscara do vencedor. E então, quando um desses invisíveis resolve tirar a máscara, o que vemos é o caos. Arthur Fleck se torna Coringa no momento em que descobre que o riso pode ser uma arma, que a violência pode ser uma forma de ser ouvido, e por mais incômodo que seja admitir, existe uma sedução nesse momento. Porque pela primeira vez ele deixa de ser invisível. Pela primeira vez ele é visto.
E é aqui que o filme nos confronta com a pergunta que ninguém quer responder. Até que ponto nós também estamos alimentando nossos próprios coringas? Vivemos em uma era em que a solidão é epidêmica, em que as pessoas conversam mais com telas do que com seres humanos, em que pedir ajuda é visto como fraqueza, em que rir da dor alheia é entretenimento barato nas redes sociais. Será que estamos realmente tão distantes da Gotham de Arthur Fleck? O mais assustador não é pensar que o Coringa existe, o mais assustador é perceber que talvez nós mesmos estejamos ajudando a construí-lo. E talvez esse seja o maior incômodo do filme. Perceber que, ao assistir à queda de Arthur, não estamos apenas vendo uma tragédia individual. Estamos vendo um manual, um mapa de como a nossa própria sociedade fabrica monstros em silêncio. O Coringa é o resultado da soma da indiferença, da crueldade e da ausência de compaixão. E se não começarmos a olhar para aqueles que hoje são invisíveis, amanhã eles podem ser o reflexo mais sombrio de nós mesmos. E a pergunta que eu deixo para você é simples, mas dolorosa. Quem é o próximo Coringa que a nossa sociedade está criando agora?